Vamos lá, gente. Segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 29. Todos acharam? Amém? É o tema proposto. E sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 36 diz: e sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste o seu coração para trás. Amém, meus amados irmãos? Nós estamos aqui diante de uma narrativa que se encontra no primeiro livro dos Reis. E o livro dos Reis, ele está dentro do grupo de livros da Bíblia Sagrada, que nós denominamos de livros históricos. É dentro desse grupo, composto por 12 livros, que a gente vai aprender mais sobre o desenvolvimento da história de Israel. Quando você olha para o início da Bíblia Sagrada, para a primeira divisão, o Pentateuco, ali, além de você ver a criação, no livro de Gênesis, como tudo se iniciou, como tudo começou, você percebe também que a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, o projeto chamado Israel vai ser apresentado para a humanidade, Deus olha do céu e decide escolher, confiar esse projeto. Com certeza ali há algo que chamou a atenção de Deus em Abraão. O cenário social religioso, na época em que Abraão foi chamado, não era dos melhores. Perceba que antes de Abraão sair, acontecer ali, Gênesis 12, de Abraão, Deus mandar Abraão sair da sua terra. Em Gênesis capítulo 11, versículo 31, é Terá que vai pegar as suas coisas e a sua família e vai partir rumo
a Canaã. Por causa dessa ação de Terá, muitos até acreditam que Deus falou com ele, e a base disso é a pregação de Estevão, em Atos capítulo 7, logo no início. Estevão menciona que Deus falou com Abraão antes de ele habitar em Harã. Só que Gênesis 12 mostra Deus falando com Abraão em Harã. Alguns ali colocam como uma recapitulação do chamado, e outros trazem essa possibilidade interpretativa de Deus ter falado com Terá, porque Deus tratava com cabeça, com liderança, e o chefe da família, né, naquele modelo patriarcal, era Terá. Abraão teria autonomia e autoridade para tirar sua família de onde eles estavam, com Terá vivo. Tanto que eles se retiram, eles vão para Harã, e eles param em Harã, porque Harã era uma cidade naquela época extremamente politeísta. Amém? Existiam 4 tipos de conceitos religiosos naquele período: o monoteísmo, uma adoração a um só Deus; o politeísmo, uma adoração a vários deuses; o enoteísmo, que colocava um Deus superior, como se houvesse um panteão de Deus, um Deus superior controlando outros deuses; e o panteísmo, que dizia que tudo era Deus. Posso adorar uma pedra porque é Deus, uma árvore porque é Deus. Então, esses eram os 4 principais vias, né, de meios religiosos para se adorar a Deus ou a Deus. Então, se aproveitando disso, muitos acreditam que ele Terá vai parar em Harã, porque ele vai ver essa oportunidade ali de ganhar dinheiro. Terá é apresentado como um fabricador de ídolos. Obviamente, eu sempre deixo essa informação, que quem diz isso é Joséfo na sua obra História aos Hebreus, mas ele não traz a fonte. Então, é uma possibilidade ali. Não se tem uma fonte concreta sobre tal informação, mas por ele ter parado em Harã, que era uma cidade extremamente religiosa, sem explicação nenhuma, acredita-se que esse foi o motivo. Terá morre em Harã, e Deus agora quer tirar Abraão do meio disso tudo. Tanto que o versículo 1 diz, apresenta Deus dizendo: sai Abraão, né, dessa terra, né, e vai para onde eu hei de te mostrar. Ali a expressão no hebraico bíblico para terra também traz um conceito de mundanismo. Então Deus está dizendo: sai do meio disso tudo e vai para onde eu hei de te mostrar. Repare que desde o início Deus faz questão de mostrar que é ciumento, que não aceita dividir a adoração que deve ser somente dada a Ele com mais nada. Deus chamou Israel para ser um povo separado. E Deus, desde o início, deixou isso bem claro. Como o papel do diabo é distorcer o que Deus ensinou, é tentar minar o que Deus apresentou, o que o inimigo vai fazer? Vai lutar para tirar Israel desse caminho de adoração ímpar, único, somente a Deus. Então você percebe que durante o desenvolvimento da história de Israel, desde Abraão até Josué, quando Israel agora vai conquistar a terra prometida, Deus vai cumprir o que prometeu. Preste atenção, se você entende isso aqui. Quando eles chegam, pastor Henrique, meu mestre, quando eles chegam na terra prometida e se instalam, quando Josué morre e Otiniel assume, Satanás vai trabalhar com força. Deus ainda fez questão de descer e avisar. O anjo do Senhor desce no início do livro de Juízes e avisa: eis que uma apostasia vai tomar conta de vocês. Vocês vão se afastar de mim. Mas eles não deram ouvidos. E rapidamente começaram a se envolver nesse contexto de idolatria religiosa. Começaram a adorar outros deuses. Algo que vai ficar implantado, entranhado no povo de Israel.
uma adoração dividida. Eles começam a adorar as divindades que existiam na época: Baal, Instar, Azerá, Astarote, Moloque, dentre outros. A lista é enorme. E isso somente os demônios da Mesopotâmia. E quando você pensa que um cenário que já está ruim não tem como piorar, depois de 300 anos do livro de Juízes, de 400 anos do período de Juízes, segundo Paulo prega lá em Antioquia de Pisídia, em Atos 13, versículo 20. Quando nós chegamos agora no livro de Samuel, preste atenção, vai acontecer uma importante transição. É uma transição que é de grande importância para a história de Israel. Uma transição teológica, de governo, de uma teocracia, um governo dirigido por Deus, para uma monarquia. Um governo agora onde o homem vai dirigir. O homem vai dirigir o povo. Isso vai ocorrer porque eles vão pedir para Samuel, em 1 Samuel capítulo 8, no versículo 5. Dar-nos um rei, preste atenção, assim como as outras nações têm. E é importante a gente entender que o problema ali não está no pedido, mas na forma de como o pedido está sendo feito. Porque essa transição ocorreria. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, Deus já tinha orientado o povo através de Moisés, que quando colocasse um rei para governar o seu povo, não colocasse ninguém de fora de Israel. Então essa transição ocorreria. Mas o problema é a forma que está sendo pedido: dar-nos um rei, assim como as outras nações têm. Eles tinham uma identidade própria dentro, mas estavam querendo se parecer com quem era de fora. Eles estão revelando, estão falando para Deus, em outras palavras, que a identidade que Deus deu para eles não era o suficiente. Samuel vai se irar com tal pedido. Mas Deus vai dizer: faz o que eles estão pedindo. Dá um rei. E vocês conhecem a história. Primeiro rei de Israel que Deus escolheu foi Saul. Eu sei que por acaso, por aí, alguém já deve ter falado, você ouviu: Deus não escolheu Saul. Vocês conversam fiada. Mas obviamente que Deus escolheu Saul. Deus não queria um rei para aquele momento, mas se é para ter, quem vai escolher é Deus. Tanto que Deus revelou para Samuel um dia antes que Saul estava vindo. 1 Samuel capítulo 9, versículo 15. E no 16 é Deus que vai mandar Samuel ungir Saul. Se é Deus que está mandando, quem escolheu foi quem? Até porque Saul, no início da sua vida, era um homem extraordinário. Ele se perdeu durante a sua caminhada, infelizmente. Mas Saul é pregação para outro dia. Então você sabe, veio Saul. Depois de Saul, rapidamente, teve ali Esbocete, que ninguém quase não menciona. Depois veio Davi, o homem segundo ao coração de Deus. Depois veio Salomão. Até que veio Roboão. Preciso que você entenda isso, porque isso tem uma significância importante dentro desse contexto aqui. Olha para cá. Quando Roboão assume o poder, infelizmente esse homem não herdou 1% da inteligência de seu pai. Roboão agora tem que tomar uma decisão importante em 1 Reis capítulo 12. O povo está diante dele, o pedido é simples: Roboão, diminui o jugo que seu pai colocou sobre nós. As altas cargas tributárias não está dando mais para pagar tais impostos. Diminui. Roboão ouviu tal pedido e pediu um tempo para decidir. Aí ele foi tomar conselho. Foi tomar conselho com os mais novos e o conselho com os mais velhos.
Os mais velhos, de forma categórica e direta, disseram: Roboão, ouve tu o pedido do povo. Se é hoje tu servo, que amanhã o povo te servirá. Roboão olhou para os coroas e falou: esses coroas não estão com nada. Deixa aí nos meus mais chegados, novinho. Deixa eu tomar conselho com eles. Irmãos, os camaradas disseram para ele: Roboão, deixa de ser tu bobo. Se tu ouvir essa gentinha hoje, amanhã eles tomam teu lugar no trono. Faz o seguinte: mostra para eles que tu é pior que teu pai. Aumenta o jugo. Irmãos, daí você já começa a entender a importância de se valorizar um bom conselho. Porque ao dar ouvidos ao conselho dos mais jovens, vai acontecer no meio de Israel aquilo que Satanás luta para trazer para o meio da igreja: um divisionismo, uma ruptura. Irmãos, no nosso meio pentecostal, infelizmente falo-se com tristeza, por ser da área do ensino, e bato nessa tecla, o conceito de batalha espiritual é muito banalizado no nosso meio. Se fala tanto de poder de Deus, mas se entende tão pouco. Se fala tanto de graça, mas às vezes se vive tão pouco. E quando nós falamos de batalha espiritual, nós precisamos entender que as instrumentalidades de Satanás são inúmeras. E duas principais que ele se utiliza é a apostasia e o divisionismo. Pastor, a divisão está entranhado na origem de Satanás. Você não vê na Bíblia Deus pormenorizando a origem do inimigo. Você não vai ver o diabo criança, adolescente, agora está adulto e agora está velho. Não, você não vê isso. Abraão não teve essa preocupação, mas houve uma preocupação em apresentar para a gente como se iniciou a origem do diabo. Na ilha de Patmos, Jesus fez questão de revelar para João uma batalha que ocorreu em algum ponto do tempo. Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. E via Miguel e seus anjos batalharem contra o dragão e os seus anjos. O dragão vai ser identificado como a serpente. O diabo, ele foi precipitado, não se achou mais seu lugar aos céus. E o versículo 9 diz que ele foi lançado por terra e levou consigo a terça parte de quem? Esses anjos estavam onde? Tu reparou? Satanás não teve dificuldade de arrancar do céu quem estava no céu. Imagina de tirar crente de dentro da igreja. É o poder de persuasão que ele tem. Escute isso aqui. Está entranhado no nome dele a divisão. Diabo é um nome de origem latina, diabolos, no grego diablos. Entre as significâncias que estão correlacionadas ao seu nome está aquele que divide. E ele vem para dividir com o poder de persuasão. Mas reparem, entendam que ele nunca vem de cara, porque se ele vem de cara todo mundo vai perceber. Então se ele não vem de cara, o que ele faz? Ele viu os secretários dele. O fofoqueiro e o contendeiro. Aqueles que nunca têm uma boa palavra. E esse tipo de camarada manifesta-se na vida deles 3 tipos de entidades que fazem arruaça em igrejas que não vigiam. 3 demônios. Um demônio chamado fulano, outro demônio chamado ciclano e outro demônio chamado beltrano. É tudo demônio. E eles vêm plantando a semente da discórdia. Qual é a intenção do inimigo? Trazer a divisão. É por isso, pastor, que Deus não gosta de fofoqueiro. Alguém deve estar pensando: Tiago, é você que tem um problema com fofoqueiro e está colocando na conta de Deus. Não sou eu não, é Deus que tem. Vamos para a Bíblia? Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19. 7 coisas são apresentadas, pastor. 6 Deus abomina. A 7ª, a sua alma aborrece. Sabe qual é a 7ª? Versículo 19. Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos.
Aí, lendo isso, Deus falou comigo assim: meu filho, mas ainda tem uma coisa que eu ainda aborreço mais do que o fofoqueiro. Eu falei: que isso, pai? Aí o Espírito Santo falou assim comigo: meu filho, aquele que para ouvir a fofoca do fofoqueiro. Eu falei: eita. Porque se o fofoqueiro não tiver para quem fofocar, ele vai ter que fofocar para a parede. A parede não tem ouvido para ouvir, nem boca para levar a fofoca para frente. Porque tem gente que não vigia. A intenção dele é dividir. Porque ele sabe que não existe avivamento onde há divisão. Uma das igrejas mais avivadas com dons que você vê no Novo Testamento é a igreja de Corinto. Ou igreja para ter dons, mas ou igreja para faltar caráter também. Qual é o primeiro problema que Paulo tem que tratar no capítulo 1? Que foi levado para ele pelos obreiros da família de Croe? A divisão. O diabo sabe que uma obra dividida é uma obra sepultada. E ele sabe também que o oposto disso é uma igreja avivada. O inimigo sabe que uma igreja em comunhão, ou aleluia, que anda de mão dada, ele não tem forças, ou aleluia. O inimigo sabe que ele não pode parar uma obra, ou glória, onde os irmãos andam lado a lado de mão dada em comunhão, ou aleluia. Porque onde tem comunhão há presença. Onde há comunhão há Guardem isso, porque já nós vamos falar de comunhão. Repare que houve uma divisão. Houve o que, igreja? Que divisão foi essa? As 12 tribos, guardem isso, as 12 tribos de Israel vão se dividir. 10 tribos vão formar o que a Bíblia chama de Reino do Norte. E 2 tribos, formadas por Benjamim e Judá, vão formar o Reino do Sul. Por que o inimigo quer trazer a divisão? Porque toda divisão traz consequências terríveis. Quando a gente olha para o Reino do Norte, preste atenção, por favor. Desde o primeiro rei, pós-divisão, Jeroboão, até o último rei, que foi o rei Oséias, ninguém no Reino do Norte serviu a Deus, de fato e verdade, até o fim da sua vida. O único que começou direitinho, mas terminou mal, foi Jeú. O Reino do Norte se afastou de Deus. Eles morreram espiritualmente. Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei, olha a afronta. A primeira coisa que ele fez, ele mandou construir 2 bezerros. E ele não vai colocar em qualquer lugar, olha a afronta. Ele vai colocar esses 2 bezerros em Betel. E vai dizer: não precisa mais ir ninguém lá no templo adorar o Senhor. Eis o Deus que tirou vocês da terra do Egito aqui. Ele poderia ter colocado em qualquer lugar, pastor, mas ele colocou em Betel, meus irmãos. Betel, para quem não lembra, foi um nome dado por Jacó à cidade de Luz, lá de Padã Arã, lá em Gênesis capítulo 28. Quando Jacó teve uma visão de uma escada que ligava o céu à terra, a terra ao céu, e no topo da escada estava Deus. Quando ele acorda dessa visão, ele abre a boca e diz: quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar a não ser a casa. Dali nasce o nome Betel, Beit Helel, casa de Deus. O que é que o diabo fez? Pegou 2 bezerros e colocou ali. O povo se inclinou, meus irmãos, por uma idolatria e uma prostituição terrível. Rei após rei.
Quando passa-se a dinastia do 7º rei do Reino do Norte, Honre, aquilo que parecia não poder ficar pior vai. Porque o filho dele agora vai assumir o poder. 8º rei do Reino do Norte, Acabe. Acabe agora vai mostrar o que veio. Vai se casar com uma mulher de fora de Israel. E não é qualquer mulher. É o próprio diabo personificado. Jezabel. E junto com Jezebel, eles vão terminar de enterrar Israel. É dentro desse cenário que eu construí para vocês, essas meia hora, é que agora vai surgir um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um homem chamado por Deus para fazer a diferença. E coisa boa é ser chamado por Deus para fazer a diferença. Mostrar que é crente onde todo mundo é crente é mole. Quero ver você ser crente, manter tua comunhão, o teu comportamento num cenário onde ninguém quer nada com Deus. Ser crente aqui dentro é fácil. Mas quem somos nós lá fora? Quem somos nós na nossa faculdade? Quem somos nós no nosso trabalho? Quem somos nós no meio da nossa família? Tem gente que usa o meio em que vive como desculpa para não conseguir se firmar. Vou falar. Tiago, a conferência de avivamento está muito tranquilo, irmão. Não existe avivamento maior do que o gerado pela instrução da palavra. Não existe, irmão. Fica tranquilo. Pastor, o cenário era de gente corrompida, sentada na mesa de Jezabel. Mas no meio desse cenário, alguns personagens surgem e mexem comigo. Porque não tem como você não fazer uma pequena menção ao mordomo de Acabe, Obadias. Ele era o braço direito de Acabe. Mas ele não compactuava com as atitudes do rei. Obadias me ensina que viver em meio a um cenário de pecado é uma coisa, compactuar com o pecado é outra. Porque tem gente que adora usar como desculpa o meio que está para não conseguir se firmar. Na minha família só eu sou crente, no meu casamento só eu sou crente, eu não aguento, não suporto, para! Obadias estava vivendo em meio a um cenário pecaminoso, mas ele não se assentava na mesa de Jezabel. Quando ele encontra com Elias, amando de Acabe, a primeira coisa que ele diz é: Elias, o teu servo serve a Deus desde a mocidade. E quando a minha senhora mandou matar os profetas do Senhor, eu peguei 100, arriscou a própria vida, escondi 50 em cada lugar, e desde então os tenho alimentado. Enquanto tinha muita gente corrompida sentada na mesa de Jezabel, Obadias estava preocupado, cuidando das coisas de Deus. Obadias vai até Elias.
Ele diz: Acabe está à tua procura. É nesse momento agora que ele manda um recado para Acabe. Manda ele ir com a comitiva dele lá para o Carmelo. Ele quer me encontrar. O encontro está marcado. E Acabe não vem para brincar. Acabe vem com uma comitiva de 850 profetas. 450 profetas de Baal. 400 profetas de Azerá. E ao se encontrarem agora no Carmelo, uma multidão também é convocada. Porque chegou a hora de mostrar quem é Deus de verdade. Tem confrontos, tem narrativas de confrontos, que Deus vai permitir você adentrar. Você não queria, mas Deus está dizendo: eu quero, porque eu preciso mostrar quem eu sou sobre a tua vida de verdade. Tem guerras que você vai ter que travar, porque Deus quer mostrar o que Ele representa sobre a tua vida, para quem quer te afrontar e para quem está te observando. Porque tem dois públicos: os que te afrontam e os que te observam. A última coisa que você queria é travar uma batalha. Mas tem hora que as batalhas serão inevitáveis. É Deus dizendo: eu quero mostrar para alguém o que eu sou para você. E quando essa batalha vai iniciar, Elias, muito educado, pastor Henrique, vai falar para os profetas: podem ir primeiro. Vamos ver o Deus de quem vai responder com fogo. E quando os profetas de Baal, de Azerá iniciam, eles começam dessa forma. Eles vão construir, vão se utilizar do altar que ali estavam. Vão começar a profetizar, a clamar, se autoflagelar. Só que o versículo 29, preste atenção, diz: e sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma. Não houve voz, nem resposta, e nem atenção. Porque esses profetas mentirosos estavam fora da direção de Deus. E fora da direção de Deus não tem resposta. Fora da direção de Deus você não vai ter a atenção dele sobre a tua vida. Fora da direção de Deus não vai ter fogo descendo do céu. Fora da direção de Deus você não ouvirá a voz dele. Daqui você já começa a entender a importância de se estar na direção de Deus. Porque não dá para ter resposta fora da direção. Quando Jesus vai ensinar uma oração modelo, a oração do Pai Nosso, repare que ele inicia em Mateus 6, versículo 9, orando como? Pai Nosso que está no... Espera aí, mas Deus que é o Pai, sim ou não? Ele tem um atributo da onipresença. Ele está em todos os lugares. Mas repare que Jesus faz questão de dar uma localidade para o Pai. Pai Nosso que está no... Pai Nosso que está no...
Ele está direcionando o nosso olhar. Isso é tremendo. Porque quando a gente ora, a gente aprende a não ficar preso às circunstâncias da terra. Oh, aleluia. Porque tudo que o inimigo quer te ver sem direção, preso ao que a terra está te apresentando, batendo cabeça, desequilibrado, transtornado, preso no tarja preto, com crise de ansiedade. E quando você está preso ao que é de baixo, você se torna um crente natural. E a oração te ensina a romper o natural. Porque o crente natural vive do que está vendo. E é perigoso você viver do que está vendo. Por quê? Porque num culto maravilhoso como esse, daqui a pouco Deus levanta um profeta e libera uma promessa para a tua vida, você vai dar glória a Deus, sim ou não? Sim. Mas você não está vendo a promessa, porque promessa a princípio você não vê. Mas você dá glória a Deus. Mas ao sair daqui, talvez na esquina tenha um problema que você vê muito bem te esperando. E quando o problema vem, você murmura. Porque ninguém dá glória a Deus porque tem mais um problema. Ai, mais um problema, glória a Deus, que maravilha, hein? Mais um problema, oh glória, que nada. Se tu é mais ou menos crente, ainda olha para Deus e fala, vê se me erra, hein, Jesus. Ninguém dá glória, mais um problema, glória a Deus, que nada, ninguém é maluco. Então se você é um crente natural, você está perdido. Que dá mais valor ao que vê. Se eu recebo a promessa que a princípio eu não vejo, eu dou glória. Mas o problema é que eu vejo muito bem o murmuro. Se eu sou crente natural e valorizo mais aquilo que eu estou vendo, eu vou viver mais adorando ou murmurando? E crente que vive em murmuração vive sem direção. Então crente que ora não perde tempo reclamando. Crente que ora não fica preso ao natural, porque pelo natural eu já estaria morto. Pelo natural, oh aleluia, nem aqui você estaria. Mas teve alguém que quando você estava preso às coisas da terra, botou o joelho no chão, rompeu a naturalidade, oh aleluia. E o sobrenatural entrou sobre a tua vida, oh glória. No natural a droga já tinha te matado, no natural o crime já tinha te matado, no natural a prostituição tinha te matado. Mas alguém clamou pela tua vida, rompeu o natural. E olha você hoje aqui, no Avivados, na direção de Deus. Oh, aleluia, Ele está aqui, oh glória. Oh glória. O inimigo tem pavor de crente que está na direção de Deus. Porque na direção de Deus tem resposta, tem a voz de Deus, tem a atenção dele. Irmão, isso aqui é tremendo. Estar na direção de Deus é algo extraordinário. Estar na direção de Deus não te isenta de passar pelas tempestades da vida. Marcos capítulo 4, versículo 35. Os discípulos entram no barco e Jesus libera uma palavra: passemos para o outro. Mas em momento nenhum ele disse que seria fácil. Mas eles estavam debaixo da direção. A tempestade matou eles. A tempestade matou eles. Eu estou pregando para pessoas hoje aqui que vieram nesta casa e precisam entender essa verdade. Eu não posso te garantir que dificuldades não vão surgir no meio do caminho. Eu não posso te garantir que o vento não vai soprar no meio da viagem. Mas uma coisa eu te garanto: se você permanecer debaixo da direção de Deus, não tem guerra que te pare, não tem crise que te pare, não tem vento que te tire do meio do caminho. Cadê você que crê nisso? Cadê você que crê nisso? Eu estou pregando para pessoas aqui que só você sabe o que você passou em si mesmo para estar aqui no Avivados. A porta fechou, o vento soprou, a guerra surgiu, liberaram palavra para você de desânimo, mas você rompeu o natural, entrou na direção de Deus e disse: eu vou para o Avivados, porque lá eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou para o Avivados, porque lá terei resposta do meu Deus. Cadê você que crê nisso? Cadê a igreja que crê que Deus preparou o Avivados 2024?
para liberar uma resposta sobre a tua vida. Você crê nisso? Alguém pensou que por causa da dificuldade que surgiu no meio do teu caminho, você ia desistir, ia retroceder. Mas você abriu a boca e disse: eu não saio da direção de Deus. O vento soprou, mas tu disse: eu não saio da direção de Deus. A porta fechou, mas tu disse: eu não saio da direção de Deus. A enfermidade até apareceu, mas tu disse: eu não saio da direção de Deus. Teve até um momento de choro, mas tu disse: eu não saio da direção do meu Deus. Céu e calabadarava. Aqueles profetas estavam fora da direção. E fora da direção, o texto diz: não houve voz, não houve resposta. Oh, glória! E nem atenção alguma. Hoje é o dia que Deus está falando para alguém: eu preparei o Avivados para te colocar na minha direção, e você sairá daqui com a minha total atenção. Ter a atenção de Deus sobre a tua vida. Sabe o que é isso? É o que o salmista nos ensinou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Olha atenção, Ele se inclinou para mim. Porque para viver na direção de Deus, você tem que saber viver o tempo de Deus. O salmista não foi afobado, ele esperou e recebeu o quê? A atenção. Irmã, imagina Deus se inclinando, ó. Fala, meu filho, que eu estou te ouvindo. Parece que eu estou vendo Deus lá no trono dele, com o ouvido dele inclinado para Ebenezer, dizendo: fala, meu filho, que eu estou te ouvindo. Clama, meu filho, que eu estou te ouvindo. Clama, Ebenezer, porque a minha atenção está sobre esta casa. Oh, aleluia. Ter a atenção de Deus é você ter a resposta dele, a voz. Coisa boa é você ter a voz de Deus te guiando. Não importa o ser. Irmão, você quer tremendo, pastor Henrique. Eu lembro de Josafá. Quando ele se precipitou e saiu do templo de Deus, ele fez aliança com Acabe. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Fez uma aliança com Acabe, por quê? Porque o cenário era favorável, mas a atitude foi errada. E para Deus o que conta não é o cenário, é a atitude que a gente vai tomar. Ele fez uma aliança com Acabe, por quê? 2 contra 1. Israel e Judá contra Ramote e Gileade. 1 Reis 22, sabe o que aconteceu? Foram derrotados, passaram vergonha no campo de batalha. Só que Josafá saiu com vida. Só que agora vai ter mais uma guerra, 2 Crônicas capítulo 20, só que agora é o inverso, é 3 contra 1, Moabe, os Amonitas e os da montanha de Seir, contra Judá. Só que ali, Josafá vai tomar a atitude correta. Qual? Ele foi na direção de Deus. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, Senhor, grande é a multidão que vem contra nós, e na gente não há força nenhuma, porém, os meus olhos estão postos em ti. Qual foi o cenário? O que ocorreu ali? Deus deu vitória. Quer receber vitória da parte de Deus? Quer resposta da parte do Senhor? Coloca teus olhos sobre Ele. Coloca os teus olhos sobre. E quando nós colocamos nossos olhos em Deus, nós percebemos que Deus é perfeito. Então, se Deus é perfeito, eu não posso agir com Deus de outra maneira. Não dá para agir com Deus perfeito de uma forma imperfeita. E Elias entendia isso.
ele vai ensinar. Acabaram? Deixa eu mostrar para vocês como é que faz. Oh, glória. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava. Vamos mergulhar? Isso aqui é tremendo demais, pastor. O texto rico. Eu poderia ficar só no versículo que eu li antes, mas o texto é muito rico. Oh, meu Deus, está profetizando. Meu Deus, Jesus. Mateus é uma benção. E ele é difícil de chorar, tá, gente? Pensa num menino bom. É Mateus, porque ele é muito mimado pelas tias, pela minha filha mais velha. Então ele gosta disso, dar uma volta lá. Que maravilha. Conhecer o local. Ele quer dar o rolê dele. Amém. Olha para cá. Irmãos, quando nós falamos de altar, nós logo precisamos entender a implicabilidade dele para os dias de hoje. O que o altar representa? O altar representa aquilo que nós oferecemos a Deus. O altar representa aquilo que nós oferecemos a... Se precisava ser reparado, quer dizer que tinha brecha. Entende isso aqui? Não dá para querer oferecer a Deus qualquer coisa e querer uma resposta em troca. Quando nós pegamos Levíticos, o livro de Levíticos apresenta para a gente um sistema sacrificial. Como funcionaria? Você pega o início do livro de Levíticos, do capítulo 1 até o capítulo 7, você tem ali os 5 sacrifícios que são ensinados. Escuta isso aqui, 5 sacrifícios. O primeiro sacrifício que aparece no capítulo 1 de Levítico é o holocausto. O holocausto é a expressão hebraica usada diferente para sacrifício. Você tem para sacrifício a expressão mais usada, que é corban, hebraico bíblico. E você tem para holocausto a expressão hebraica olar. Olar significa aquilo que é elevado, aquilo que sobe. Escuta isso aqui. O holocausto tinha algumas características. Primeiro, ele seria queimado por inteiro sobre o altar. Não ficaria nada de fora. Segundo, era uma oferta voluntária. Não era obrigado a levar. Porém, se fosse para levar, não poderia levar qualquer coisa. Era uma oferta de sua própria vontade voluntária. Então era inspecionada pelo sumo sacerdote na porta da entrada. É Deus dizendo: não estou te obrigando a fazer, não estou te obrigando a trazer, mas se é para fazer, ou se é para trazer, também não traz qualquer coisa. Porque não dá para oferecer qualquer coisa e esperar que eu aceite. Por isso que o princípio do sacrifício não estava nem do lado de fora, mas sim do lado de dentro. É o que o judeu chama, dentro do seu conceito de sacrifício, de kavaná. Kavaná representa a intenção daquilo que está sendo oferecido. A gente aprende isso lá com Caim e Abel. Caim trouxe o melhor daquilo que ele tinha. Então o problema primário não está no exterior, porque Caim quer mostrar que é melhor que seu irmão. Se eu quero mostrar que sou melhor que alguém, eu não vou trazer qualquer coisa, eu vou trazer o melhor que eu tenho. Mas ele trouxe o produto da terra. Óbvio, ele era agricultor, vai trazer o quê? Só que repare que o versículo 5 de Gênesis 4 diz o quê? E não atentou Deus para Caim e a sua oferta. O problema primário estava no ofertante ou na oferta? Só que o problema é que estava no ofertante vai passar para a oferta. Porque Caim está oferecendo a sua oferta com segundas intenções. E quem oferece sacrifício com segundas intenções, ele acha que pode barganhar com Deus. Eu vou fazer e Deus vai fazer em troca. Mas quando Deus contraria aquilo que Caim pensou que ele faria, logo ele vai revelar por fora aquilo que já estava escondido dentro. O semblante vai descair e ele vai se irar. Prestou culto com falta de sinceridade.
E não dá para vir só para dizer, já estou lá mesmo, já estou indo, já estou fazendo. Se for para fazer dessa forma, nem faz. Se for para trazer dessa forma, nem traz. Não dá para oferecer qualquer coisa para Deus. Elias vai entender isso, ele vai reparar o altar. Ele vai tampar as brechas. Vou repetir, ele vai tampar as brechas. As piores brechas não são nem aquelas que estão para o lado de fora. Porque para o lado de fora, facilmente alguém vai ver. E quem te ama vai orar pela tua vida para poder tratar. As piores brechas são aquelas que a gente traz por dentro. Que ninguém sabe que a gente tem, mas Deus está vendo muito bem. Não dá para querer vir para o Avivados, me perdoe, gente. Cheio de brecha. E querer que fogo desça do céu, sem primeiro reparar o meu altar. Vocês botaram o tema, amém? Só estou seguindo o tema. E não dá para fugir do que o texto ensina. Não dá, pastor Henrique. O texto é duro. Não dá para querer vir para o Avivar e dizer, vai descer fogo do céu, vou batizar, vou pular. Sem que primeiro as brechas sejam reparadas. Não dá para querer ter fogo de Deus aqui dentro e consumir fogo estranho lá fora. Não dá para querer fogo de Deus aqui e ter aliança com Baal lá fora. O altar tem que ser reparado. Essa mentira tem que sair da tua vida. Não dá para querer falar em mistério aqui dentro e lá fora abrir a boca para falar palavrão. Não dá para querer falar outras línguas aqui dentro e lá fora você emprestar tua boca para falar mal do teu irmão. Não dá. Para se envolver aqui dentro com o fogo de Deus e lá fora se envolver com quem não se deve. Deus está dizendo para cá, para hoje aqui, para essa igreja, para os jovens, é tempo de reparar o altar. Não dá para pular aqui dentro e lá fora ficar viciado em tigrinho. É moda, que é isso? Não dá. Não dá para querer dar lugar aqui dentro. Não vou dar lugar, os vados todos. E lá fora consumir pornografia. Não. Deus quer te levar para o céu. Mas para isso o altar tem que estar reparado. O texto diz que a primeira coisa que ele fez, ele reparou o altar. E como é que ele vai reparar? O texto diz, ele pega 12 pedras. 12 pedras. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Tanto que o versículo 31 é lembrado que Israel será o seu nome. Naquele tempo, lembra que eu disse? Israel estava dividido. Mas Deus não trabalha com divisão. O que é que ele faz? Elias pega 12 pedras, repara o meu altar, porque onde não
não tem divisão, terá comunhão. E onde há comunhão, oh aleluia, a presença daquele que batiza com fogo. Aonde há comunhão, ali haverá resposta de Deus, oh aleluia. Vou repetir: aonde há comunhão, oh aleluia, ali haverá resposta de Deus. O altar representa aquilo que a gente oferece a Deus, amém? E aquilo de primazia, aquilo de principal que Deus quer que a gente ofereça a Ele, é a nossa vida. Então quem tem comunhão com Deus, não apresenta a sua vida no altar de qualquer maneira. Como é que ele apresenta? Paulo me ensina na Nova Aliança, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. 3 características que Deus recebe, que molda a nossa vida do jeito que Ele quer. Sacrifício. Que sacrifício é esse? Sacrifício vivo, é um paradoxo. Porque é o sacrifício do velho eu, para que o novo homem, oh glória, o velho eu que mentia vai ficar no passado. O velho eu que se prostituía vai ficar no passado. O velho eu que bebia, que usava droga, vai ficar no passado. Porque o novo homem, ó glória, que vive para Cristo, está encaixado em 2 Coríntios 5,17. Ó glória, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, a mentira ficou para trás, a pornografia ficou para trás, o tiguinho ficou para trás. Em quem Cristo, Deus preparou a avivar para te dizer: nova criatura você é, nova criatura você é, nova criatura você é. Quem estava vazio vai ficar cheio, quem estava caído agora vai ficar de pé, quem estava ferido vai ser curado, quem estava quebrado vai ser reconstruído. Cadê você que está entendendo isso? Cadê você que pode rasgar a tua alma? Céu e calababababadaravasai, tu que calabadaravasai. Meu tempo bateu, pastor. Meu Deus, certinho olhei. Pastor, tem autorização para colocar a igreja de pé, pastor Henrique? Se coloque de pé. Amém. 1 hora passou muito rápido, pastor. Coisa boa. Olha que eu vou mesmo, hein, pastor? Eita, pastor. Me deu mais 10 minutos? Então senta rapidinho aí, 1 minuto mesmo. 5 minutos que eu não vou abusar da tua vontade. Senta rapidinho. 5, pastor, porque o senhor foi muito bom. O senhor me deu 15, já te agradeço. Mas eu não vou abusar porque eu tenho gente aqui que tem compromisso. Olha pra cá. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha pra cá, vai valer a pena. Você gosta de Bíblia? Vem comigo. Olha cá. Primeiro ponto então, sacrifício que me faz ter uma vida agradável. Que me faz ter uma vida agradável e uma vida santa. Ou uma característica que é imprescindível na nossa vida é a santidade. Alguém erra hoje em dia e tu diz: está errado. Alguém te olha e fala: mas tu é santo? Aí tu olha e diz: irmãos, ou tu é santo ou tu vai para o inferno. Porque 1 Pedro 1,16 é claro: sejais santos, assim como eu. Só que eu preciso explicar isso para alguém. Olha pra cá. Ser santo não significa que você está isento de errar, porque o homem mau ainda está aqui. Olha pra cá. Olha pra mim. Ter vida santificada não quer dizer que você não vai errar, mas sim quer dizer que você não vai aceitar viver no erro.
Porque errar é uma coisa, viver no erro é outra. Aprende comigo, por favor. Uma coisa é se ferir, outra coisa é gostar de viver ferido. Não tem super santo aqui. Paulo me ensina, vamos mergulhar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que aquele que pensa que está de pé. Irmão, espiritualidade extremada pode ser um perigo, porque pode ser uma arma que o diabo vai utilizar para te derrubar. Lembra de Paulo lá em Filipos, Atos 16? O demônio de adivinhação que estava na vida da menina? Quando Paulo passava, o que o demônio dizia? Não presta, não vale nada, não. Ele dizia, anunciador do evangelho. Todo dia que Paulo passava, pregador, hein? Esse quando prega vira tudo. Esse quando prega o fogo desce. É o cara. Qual a intenção do inimigo? Ele nem sempre vai vir tentar te derrubar atacando pedra. Tem hora que ele quer inflar o teu ego. Porque quanto maior o ego, maior a queda. Vamos na Bíblia? Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede e a altivez de espírito precede a ruína. Então aqui ninguém está falando de ser super crente. Aqui estamos falando de pessoas que querem morar no céu. Deus quer salvar todo mundo, mas a gente não vai ser salvo de qualquer maneira. É necessário ter vida santa. É necessário se santificar. Me explica esse negócio. Existem dois tipos de santificação implicada. A santificação imputada, Deus te santifica, e a santificação aceitada. Em outras palavras, a responsabilidade de Deus ele cumpriu, me limpou quem estava sujo. Agora a minha responsabilidade cabe a mim fazer. Qual? Ou vivo uma vida inclinada para a carne, ou vivo uma vida inclinada para o Espírito. Amém? Romanos capítulo 7, versículo 19. O bem que eu quero fazer e o mal. Versículo 20. Se eu estou fazendo o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em. Versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa? Aí ele entra em Romanos capítulo 1 com uma conjunção. Portanto, o quadro vai virar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Peraí. Então vamos pegar a linha de raciocínio de Paulo. Se não tem condenação, não tem culpa. Sim ou não? Mas como não tem culpa, se no versículo 19 de Romanos 7 ele está dizendo que tem um pecado? Paulo era doido, irmão. Paulo me ensinou que uma coisa é eu ter a natureza pecaminosa. Outra coisa é eu viver inclinado para ela. Porque quem repara ao altar, ao aleluia, não fica preso às obras da carne, mas ele vive uma vida inclinada para o Espírito, ó glória, que batiza com fogo, 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 que batiza com fogo. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: se você se inclinar para a minha presença, tem fogo do céu sobre o teu altar, tem fogo do céu sobre a tua vida. Tem alguém que ressoa, aleluia. Deus está dizendo hoje aqui no Avivados: tem resposta da minha parte para a tua vida.